Os lustres de cristal do saguão do Hotel Grand Imperial brilhavam com a luz da tarde, lançando sombras geométricas no piso de mármore polido até virar espelho. Constância Moreira caminhava pelo espaço que ela mesma projetou, mas hoje seus passos não eram dela. Leandro Aio seguia ao lado, meio passo atrás, mão na base das costas dela como se guiasse uma parceira de dança. Sob o paletó preto impecável, algo frio e duro pressionava a coluna dela. Uma arma. Constância sabia as regras sem precisar ouvir. Nada de gritar, nada de correr, nada de pegar o celular. Quando passou pelo faxineiro que limpava perto do balcão da portaria, ela fez o movimento. A mão caiu ao lado do corpo, dedos formando sinais no ar entre um batimento e o próximo. Me ajuda. Ele tem arma. O esfregão do faxineiro parou no meio do movimento, água pingando no chão, mas ele não levantou o olhar. Silas Henriques tinha aprendido há muito tempo que gente invisível vê tudo. Há 3 anos trabalhava no turno da manhã no Grand Imperial, empurrando o carrinho de limpeza pelos saguões e corredores, esfregando pisos que os hóspedes pisavam sem nem olhar para baixo. Cada superfície contava algo para ele. A marca de sapato perto do elevador significava alguém tropeçou, provavelmente bêbado. A mancha de café perto do centro de negócios indicava reunião que deu ruim. No mundo que olhava através dele, a excelência era a única voz que ele tinha. Mas o verdadeiro motivo de Silas notar tudo era Matilde. A filha dele tinha 7 anos, cachos pretos que nunca ficavam na trança, e um sorriso que iluminava qualquer lugar, mesmo ela não poder ouvir. Nascida surda, Matilde ensinou Silas um jeito diferente de enxergar o mundo. Quando sua filha não ouve você chamar o nome dela, você aprende a observar reflexos nas janelas e sombras nas paredes. Toda manhã antes do turno, Silas deixava Matilde no programa de educação especial. 3 quarteirões do hotel. Eles tinham uma linguagem própria, uma mistura de libras com gestos particulares, que as famílias criam ao longo dos anos. Toque no pulso significava presta atenção. Puxada na orelha significava te amo. Mão no peito significava você tá segura. Outros pais às vezes ofereciam pena que Silas nunca pediu. Alguns faziam comentários sobre ensinar criança com as mãos em vez de palavras. Silas parou de tentar educar eles. Matilde não precisava da compreensão deles. Precisava de um pai que aparecesse, que aprendesse a linguagem dela, que fizesse o mundo ser seguro. A manhã tinha começado com pedido diferente. Silas recebeu a tarefa diária do gerente da manutenção, mas hoje as instruções vinham com peso extra. A ala VIP precisava ficar impecável. E todos os funcionários de manutenção foram avisados. Trabalhem rápido e em silêncio. Não façam contato visual. Não perguntem nada. Não demorem. Silas viu Audrey Faria, a chefe de segurança, andando mais que o normal pelo saguão, mão sempre ajustando o fone de ouvido, que a conectava à rede de segurança. Brígida Luiza, a recepcionista sênior, cujo sorriso acalmava hóspedes bravos e encantava fornecedores difíceis, puxou Silas de lado perto dos elevadores. Temos uma situação especial hoje, disse baixinho, olhos desviando para os escritórios executivos. Só mantém a cabeça baixa e garante que nada dê errado. Constância Moreira construiu um império, no princípio de que luxo significa controle. O Grand Imperial era o carro-chefe de uma rede de hotéis que se espalhava por 12 cidades. Ela herdou dinheiro, mas conquistou respeito, transformando hotéis antigos em destinos. Entendia mercados. Lia relatórios trimestrais como se fossem romances, e conseguia enxergar um investimento ruim, 3 anos antes do colapso. Mas hoje, pela primeira vez na carreira, Constância não estava no controle. Leandro Aio a abordou naquela manhã no estacionamento, surgindo atrás de uma coluna de concreto. Vestia terno caro, falava em tom medido, e segurava a arma com confiança casual. Vamos entrar no seu hotel juntos, explicou calmamente. Você vai sorrir para os seus funcionários. Se sinalizar segurança ou tentar pegar o celular, alguém vai morrer. A arma pressionada nas costas era lembrete constante. Leandro a guiava pelo saguão, escolhendo rotas com menos câmeras, posicionando-se de modo que observadores vissem. Uma empresária e seu associado, nada mais. O objetivo dele era devastador. Na maleta, um contrato com assinaturas falsificadas. Se Constância assinasse, transferiria o controle majoritário para uma empresa de fachada. O contrato tinha cláusulas que ativariam imediatamente,
tirando sua autoridade e tornando a demissão inevitável. Leandro escolheu o hotel, porque ali, cercada por funcionários e legado, Constância manteria as aparências. Não poderia gritar num saguão 5 estrelas. Mas Constância tinha uma vantagem, que Leandro não previu. 3 anos antes, ela patrocinou um programa de apoio a crianças surdas, financiando bolsas e equipamentos. Na inauguração participou de aulas, vendo professores e alunos se comunicarem com as mãos, com o corpo inteiro. A experiência a tocou tanto, que ela fez um curso básico de Libras, aprendendo o suficiente para cumprimentar alunos e entender conversas simples. Nunca imaginou que esse gesto viraria ferramenta de sobrevivência. Quando passou pelo faxineiro perto do balcão da portaria, Constância tomou a decisão em 3 segundos. O homem estava curvado no esfregão, mas ela via o reflexo dele no piso polido. Mais importante, reconheceu ele. Ele sempre chegava cedo, levava a filha para a escola especial perto do hotel. Às vezes sentava na copa praticando sinais, no manual de Libras. Se alguém podia ler o grito silencioso dela, era ele. Os dedos dela se moveram com precisão treinada. Me ajuda. Arma. Contrato forçado. Não olha para cima. Ela continuou andando. Rosto calmo. Respiração controlada. Atrás dela, ouviu o splash suave da água batendo no piso. O esfregão retomando o ritmo. Mas mais lento agora. Mais deliberado. Silas sentiu o coração disparar, enquanto via o reflexo no mármore. A CEO tinha acabado de sinalizar para ele. Me ajuda. Ele tem arma. O primeiro instinto foi olhar para cima, mas o último sinal dela foi claro. Não olha para cima. Silas continuou esfregando. Continuou respirando. Se gritasse por segurança, Leandro podia entrar em pânico e atirar. Se corresse pedir ajuda, Constância ficaria sozinha com o homem armado. Se não fizesse nada, carregaria esse peso pro resto da vida. Tinha 90 segundos para decidir. Pensou em Matilde esperando ele depois da aula. Pensou na promessa para a mãe dela antes de morrer. Deixa nossa filha segura. Volta para casa toda noite. Mas também pensou na promessa que fez para si mesmo. Nunca ficar parado enquanto alguém sofre. Porque a intervenção parece perigosa demais. Silas largou o esfregão e pegou a placa amarela de cuidado, piso molhado. Caminhou até os elevadores VIP e colocou a placa bem no caminho de Leandro e Constância. Piso molhado. Superfície escorregadia. Pequeno atraso, talvez 30 segundos. Mas suficiente para chegar ao telefone do armário de limpeza, sem ser visto. Leandro notou a placa e franziu a testa. Guiou Constância para o corredor secundário. Aperto no braço dela aumentando só um pouco. Esse hotel tem manutenção excelente, comentou. Tom sugerindo que manutenção excelente não devia incomodar ele. Silas se moveu rápido assim que passaram. Chegou no armário de limpeza e pegou o telefone, discando a extensão de 3 dígitos para segurança. Audrey Faria atendeu no primeiro toque. Manutenção. O que precisa? Silas Henriques, turno da manhã, disse baixo. Voz firme apesar da adrenalina. Preciso que você olhe a rota VIP agora. A CEO tá em perigo. O homem com ela tem arma. Não se aproxime diretamente. Resposta silenciosa. Pausa. Depois a voz de Audrey voltou. Toda profissional. Tô olhando as câmeras agora. Vejo eles. Tem certeza sobre a arma? Ela sinalizou para mim, disse Silas. Libras. Disse que ele tem arma. E tá forçando ela a assinar contrato. Outra pausa. Fica na linha. Não desliga. Silas ouviu Audrey falando rápido com alguém. Palavras curtas e profissionais. Depois voltou. Tô mandando Brígida criar distração no saguão principal. Preciso que você faça algo para mim. Pode andar devagar pelo corredor VIP. E criar motivos legítimos para atrasos? Faz parecer trabalho de rotina. Ganha tempo pra gente montar intervenção controlada. Posso, disse Silas. E falou sério. Há 3 anos era invisível nesse hotel. Hoje a invisibilidade seria a maior arma dele. Anos antes de Matilde nascer, Silas tinha trabalhado em segurança privada, avaliação de riscos para clientes corporativos. Era bom nisso. Ficava calmo sob pressão. Via ameaças antes de acontecerem. Mas aí a esposa adoeceu. Câncer rápido e cruel. Depois do enterro, Silas pediu demissão. O trabalho exigia uma dureza que ele não tinha mais. Precisava de emprego que permitisse estar em casa para Matilde, que não exigisse arriscar vidas.
Então virou invisível. Faxineiro. Homem que limpava pisos e voltava para casa toda noite. Mas o treinamento nunca foi embora. Ainda notava quando alguém andava com mão no bolso. Num ângulo estranho. Ainda lia saídas e linhas de visão. Calculava tempos de resposta. Via a arquitetura da violência e do movimento. Esse treinamento o mantinha calmo. Agora, Leandro não era amador. Qualquer confronto viraria fatal rápido. O único caminho era corroer o controle dele devagar. Deixar a segurança responder sem acionar massacre. Silas pegou o carrinho e empurrou devagar pelo corredor VIP. Andou no ritmo normal, nem apressado nem lento. Faxineiro fazendo o trabalho dele. Quando chegou nos elevadores, apertou o botão de serviço. E depois, como se notasse problema, fez pequeno ajuste no painel. Não desativou o elevador, mas ativou o modo manutenção, que exigia chamar assistência antes de usar. Era pequeno, quase imperceptível, mas forçaria Leandro a escolher escada de serviço, ou esperar liberação do elevador. Qualquer opção significava mais tempo. Leandro e Constância chegaram nos elevadores. 90 segundos depois, Leandro apertou o botão e franziu a testa quando nada aconteceu. Placa pequena no painel indicava modo manutenção temporário. Virou para Constância. Isso é normal? Constância manteve o rosto neutro. Às vezes o sistema dá problema. Podemos pegar a escada de serviço. Olhos de Leandro estreitaram. Algo parecia errado para ele. Embora não identificasse o que, o hotel estava quieto demais. Vazio demais em lugares que deviam ter mais funcionários. Apertou o aperto na maleta. Escada de serviço. Agora. Silas observava da posição perto da copa de limpeza. Corpo inclinado para ver o reflexo deles. No espelho decorativo sem contato visual direto. Quando viraram para a escada de serviço, ele se moveu de novo. Dessa vez se aproximando de Brígida Luiza no balcão. Brígida levantou os olhos do computador. Sorriso profissional nunca vacilando. Mas olhos comunicando urgência. Silas falou baixo. Ele tá levando ela para a escada de serviço. Audrey precisa saber. Dedos de Brígida voaram no teclado, enviando mensagem pela rede interna de segurança. Depois se levantou, alisou o paletó, e caminhou pro saguão principal, onde grupo de hóspedes tinha acabado de chegar. A voz dela ecoou pelo lobby, quente e acolhedora, direcionando funcionários para ajudar com bagagem, perguntando sobre reservas no restaurante, criando barreira de normalidade, que faria Leandro pensar que o hotel funcionava como sempre. Mas no escritório de segurança 3 andares abaixo, Audrey Faria coordenava a resposta, que nada tinha a ver com normalidade. Ela puxou feeds das câmeras da escada de serviço, das salas VIP e dos escritórios executivos. Contatou Rony Jorge, especialista em tecnologia do hotel, e pediu para ele começar a gravar cada ângulo de câmera, cada time step, cada pedaço de evidência, que provaria depois o que estava acontecendo. Depois fez a ligação mais difícil da carreira. Contatou a polícia, mas mandou eles ficarem a 3 quarteirões. Abordagem silenciosa. Sem sirene, sem luz. Se Leandro ouvisse sirene, começaria a atirar. Leandro abriu a porta da escada de serviço e fez sinal para Constância entrar primeiro. A escada era concreto e utilitária. Contraste brutal com o mármore e cristal das áreas de hóspedes. Enquanto subiam, Leandro falou pela primeira vez em minutos. Esperava que a gente fizesse isso de forma civilizada. Entrar num escritório bonito, assinar papéis. Se despedir como sócios de negócio. Mas seu hotel parece decidido a criar complicações. Constância continuou subindo. Saltos batendo no concreto. Não controlo cronogramas de manutenção de elevador. Não, concordou Leandro. Mas você controla muita coisa. E é por isso que esse contrato é necessário. Você construiu algo impressionante, senhorita Moreira. Infelizmente construiu em cima de uma fundação, que meus associados agora possuem. A dívida que seu avô contraiu há 30 anos. As aquisições alavancadas que seu pai fez. Os imóveis hipotecados e reipotecados. Tudo chega ao vencimento eventualmente. Estamos só aqui para cobrar. Chegaram no andar VIP. E Leandro dirigiu Constância por um corredor, até uma pequena sala de reunião. A sala tinha janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Na mesa, uma pasta de couro, que Leandro tinha deixado ali mais cedo. Dentro, o contrato já preparado, já com assinaturas falsificadas. Só faltava o nome de Constância. Leandro fechou a porta e apontou uma cadeira.
Sente-se, por favor. Revise o contrato se quiser, embora os termos não sejam negociáveis. Assina, sai com vida e reputação intactas. Recusa, e a história fica bem mais escura. Constância sentou devagar, puxando a pasta para perto. Começou a ler, não porque pretendia assinar, mas porque cada minuto era mais um minuto. Para a ajuda chegar, mãos tremiam enquanto virava páginas, mas voz ficou firme. Isso vai levar tempo. São 12 páginas de cláusulas. Tome seu tempo, disse Leandro. Mão dentro do paletó, dedos na arma. Mas não muito. Lá fora no corredor, Silas se movia com precisão cuidadosa. Tinha visto Leandro e Constância entrarem na sala. Visto a porta fechar. Notado o jeito que Leandro se posicionou entre Constância e a saída. Não podia entrar na sala sem acionar violência, mas podia controlar o que acontecia do lado de fora. Usou o carrinho para bloquear parcialmente o corredor, criando barreira que atrasaria qualquer um, tentando sair rápido. Depois ajoelhou perto de uma tomada elétrica e tirou a tampa como se verificasse problema na fiação. Para quem visse as câmeras de segurança, era faxineiro fazendo tarefa rotineira. Para Audrey Faria, olhando de 3 andares abaixo. Era ele marcando posição e indicando que estava pronto. A voz de Audrey veio pelo rádio preso no cinto de Silas, baixo o suficiente para só ele ouvir. Temos policiais posicionados nas escadas norte e sul. Rony tá gravando tudo. Quando eu der o sinal, preciso que você crie distração no corredor. Algo que faça barulho mas não pareça ataque. Consegue? Silas apertou o botão do rádio 2 vezes. 2 cliques significavam sim. Dentro da sala de reunião, Constância estava ficando sem páginas para ler. Tinha esticado a revisão o máximo possível, mas agora estava na última página. E Leandro não estava mais disposto a esperar. Chega, disse, puxando caneta do bolso. Assine o documento, senhorita Moreira. Assine agora. Constância pegou a caneta. Precisava de uma terceira opção, algo inesperado. Colocou a caneta na linha de assinatura, mas não escreveu. Em vez disso, olhou Leandro diretamente. Antes de assinar, responde uma pergunta. Como você soube da dívida do meu avô? Essa informação foi selada há 40 anos. Leandro sorriu. É a beleza da paciência. Informação não desaparece. Planejei isso há 3 anos. Todo documento, todo segredo que sua família enterrou, eu encontrei. As palavras eram confissão. E Constância entendeu que Leandro não agia sozinho. Tinha ajuda interna. Se tinha ajuda interna, havia evidência. E evidência significava que dava para lutar na justiça. Pegou a caneta de novo, posicionando a mão, para que os dedos formassem sinais. Debaixo da mesa onde Leandro não via. Ajuda agora. Perto. No corredor, Silas viu o sinal através do vidro. Levantou, pegou bandeja de ferramentas de metal e deixou cair. O barulho foi enorme. Cabeça de Leandro virou para a porta. Silas ajoelhou devagar. Começou a juntar as ferramentas, murmurando. Desculpa. A distração durou 5 segundos. Mas 5 segundos foram suficientes. Audrey Faria e 2 policiais apareceram no fim do corredor, movendo-se em silêncio. Posicionaram-se dos 2 lados da porta. Audrey levantou 3 dedos. Depois 2. Depois 1. Abriu a porta. Leandro girou pro som. Mão saindo com arma visível. Mas antes de mirar, Constância se moveu. Tinha visto Silas pelo vidro. Visto os sinais dele. Quando Audrey abriu a porta, Silas sinalizou uma palavra. Abaixo. Constância se jogou debaixo da mesa, enquanto a atenção de Leandro se dividia. Audrey e os policiais avançaram. Armas em punho. Vozes gritando. Leandro tentou agarrar Constância, mas pegou ar. Virou para os policiais. Então Silas apareceu na porta. E sinalizou de novo. Constância via ele debaixo da mesa. Os sinais eram para Matilde. A linguagem particular de pai e filha. Você tá segura. Acabou. Volta para casa. Leandro virou de novo, tentando acompanhar tantas ameaças. E o controle dele se quebrou. Levantou a arma. Policiais gritaram. Então Rony Jorge, monitorando todas as câmeras, cortou as luzes da sala de reunião remotamente. Em 3 segundos de escuridão. Policiais com visão noturna se moveram com eficiência. Quando as luzes voltaram, Leandro estava no chão, armas confiscadas, mãos algemadas. Ele gritava sobre advogados e processos, mas ninguém ouvia. Audrey lia os direitos dele, enquanto as imagens de Rony tocavam no tablet dela.
mostrando cada momento do estacionamento até a sala de reunião. Registro completo de sequestro e extorsão. A prisão levou 17 minutos. Leandro foi levado pela entrada de serviço. Constância deu depoimento no escritório dela. Voz firme, embora mãos tremessem. Quando o delegado perguntou como sinalizou por ajuda, explicou sobre Libras, sobre Silas, sobre reflexos no piso de mármore. O delegado prometeu elogiar o faxineiro, mas elogios não eram o que Constância pensava. Uma hora depois, sozinha no escritório, pensava em como chegou perto de morrer, num prédio que era dela, cercada por sistemas que ela mesma criou, e pensava em como a pessoa que a salvou era alguém com quem nunca tinha falado, cujo nome só soube naquela tarde, que tinha sido invisível, até ela precisar desesperadamente que ele visse. Elias Correia, promotor do caso, chegou na manhã seguinte com achados preliminares. Leandro Weil não agia sozinho, tinha sido financiado por empresa de fachada, com ligações ao crime organizado, e tinha ajuda interna de alguém na organização Moreira. Essa pessoa forneceu códigos de acesso, cronogramas de segurança e registros financeiros confidenciais da família. A investigação continuava, mas prisões viriam. Constância ouviu com calma que surpreendeu ela. Tinha passado a carreira construindo muros, criando sistemas e hierarquias, que a mantinham separada dos funcionários. Acreditava que separação significava segurança, que controle significava proteção. Leandro Weil provou que ela estava errada, de forma brutal. Agradecia Elias pelo trabalho, e prometeu cooperação total na investigação. Depois pediu para ele sair. Tinha outra coisa para fazer. Silas estava limpando o terceiro andar, quando Brígida o encontrou. A CEO gostaria de falar com você no escritório dela. Silas seguiu ela até o nível executivo, pisando em carpete tão grosso, que os passos não faziam som. Já tinha estado ali antes, mas só para esvaziar lixeiras depois do horário. Agora à luz do dia, o espaço parecia estrangeiro. Constância levantou quando ele entrou, apontou uma cadeira. Sente-se, por favor. Preciso falar com você. Silas sentou com cuidado, consciente que o uniforme ainda estava úmido do esfregão. Constância sentou do outro lado, olhando para ele, como se tentasse entender como um faxineiro tinha virado a pessoa mais importante do prédio. Preciso te agradecer, disse ela, e pedir desculpas. Você salvou minha vida, e eu nem sabia seu nome. Você trabalha aqui há 3 anos, e eu nunca reconheci sua existência. Isso é inaceitável. Silas não tinha salvado ela por reconhecimento. Tinha salvado porque era o certo, porque não conseguiria viver consigo mesmo, fazendo nada, porque a filha dele esperava ele voltar para casa. Constância continuou. A polícia me contou que você aprendeu Libras pela sua filha, que ela é surda. É verdade? É, disse Silas baixo. Ontem, quando sinalizei para você, você entendeu na hora. Não hesitou. Você precisava de ajuda, disse Silas. Não tinha tempo para hesitar. Constância assentiu devagar. Fiquei pensando no que aconteceu. No que isso significa. Ontem aprendi que poder é ilusão. A pessoa com mais controle não era a CEO nem um homem armado. Era o faxineiro que ninguém notava, que viu o que os outros perderam, que agiu quando a ação importava. Ela foi até a janela. Vou fazer mudanças nessa organização. Segurança melhor, suporte melhor para os funcionários de linha de frente. Mas mais que isso, quero criar um fundo para apoiar famílias com crianças com deficiência. Bolsas, terapia, equipamentos. Quero nomear em homenagem à sua filha. Silas sentiu algo se abrir no peito. Você não precisa fazer isso. Eu sei, disse Constância. Quero fazer, porque você aprendeu a linguagem dela. Conseguiu ajudar alguém que precisava desesperadamente. Isso merece ser honrado. Voltou para a mesa. Também quero oferecer outro cargo para você. Diretor de Segurança e Bem-Estar dos Funcionários. Você supervisionaria programas para garantir que todo trabalhador tenha recursos e suporte que precisa. O salário é bem mais alto. E o horário é flexível para sua filha. Silas encarou. Sou faxineiro. Não tenho faculdade. Você tem algo melhor, disse Constância. A capacidade de ver gente invisível. A coragem de agir quando os outros congelam. A experiência de viver sendo ignorado. Essa organização precisa de alguém que entende como é se sentir assim, porque é assim que se constrói sistemas que realmente protegem pessoas. Silas pensou em Matilde, em contas médicas,
no AP apertado, no futuro que queria para a filha. Pensou que mudança real precisa de gente que entende o que precisa mudar, não de livro, mas de viver. Eu aceito, disse. 3 meses depois, numa tarde fria de início de outono, Constância estava no saguão do Gran Imperial, enquanto uma nova placa era descoberta, perto da entrada principal. A placa listava protocolos de emergência, incluindo o sistema de alerta silencioso, permitindo que qualquer funcionário sinalize perigo. Sem falar, o sistema tinha sido projetado por Silas, implementado por Audrey e financiado pelo Fundo Matilde Henriques, para crianças com deficiência. Matilde estava lá, segurando a mão do pai, olhando curiosa enquanto as pessoas se reuniam. Não entendia completamente o que acontecia, mas entendia que o pai estava sendo homenageado, e isso a fazia sorrir com orgulho feroz. Constância se aproximou deles e sinalizou com cuidado. Seu pai é um herói. Os olhos de Matilde se arregalaram. Olhou pro pai, que assentiu. Depois Matilde sinalizou de volta. Eu sei, ele é meu pai. Mais tarde, depois da cerimônia terminar, Constância se viu sozinha com Silas, perto do balcão da portaria, onde tudo tinha começado. O piso de mármore ainda brilhava, ainda refletia tudo, mas agora, quando Constância olhava para baixo, via não só o reflexo dela, mas Silas ao lado, igual e necessário. Nunca agradeci direito, disse ela. Silas balançou a cabeça. Você agradeceu com ação. O fundo, o cargo, os protocolos de segurança. Essas coisas vão ajudar pessoas. Muito depois que eu me for. Ainda assim, disse Constância. E aí sinalizou em vez de falar. Obrigada. Você salvou minha vida. Mudou tudo. Silas sinalizou de volta. Você me deu chance de importar. Esse presente vai nos 2 sentidos. Matilde correu pelo saguão e pegou a mão do pai, puxando ele para a saída. Silas acenou para Constância e se deixou levar. A risada da filha, som que ele não ouvia, mas sentia nos passos pulando. Constância viu eles irem, e pela primeira vez em anos, sentiu esperança. Não esperança calculada de lucros trimestrais, mas esperança crua, que vem de saber que estava errada sobre tudo, e escolher estar certa daqui para frente. Voltou pro escritório e sentou na mesa, olhando a cidade. Em algum lugar naquela cidade, Leandro Wiles sentava numa cela, esperando o julgamento. Em algum lugar, o cúmplice dele, um vice-presidente sênior, que vendeu a empresa, tinha sido preso. E em algum lugar, uma menina de 7 anos que não ouvia, ensinava ao pai novos sinais, novos jeitos de ver o mundo. Constância pegou o telefone e ligou pro escritório do fundo. Quero expandir o alcance. Não só crianças com deficiência. Toda família que luta. Todo pai que trabalha 2 empregos. Toda pessoa que se sente invisível. Quero que elas saibam que importam. Me encontro os programas que fazem esse trabalho. A diretora prometeu montar a lista. Constância terminou a ligação e foi até a janela, vendo o sol se pôr sobre prédios, onde milhões viviam vidas invisíveis. Por tanto tempo acreditou que sucesso significava subir acima deles. Agora entendia que significava estender a mão para baixo, puxar os outros para cima, construir sistemas que reconhecessem a humanidade de todo mundo. Pensou em Silas esfregando pisos, num prédio que era dela, vendo perigo num reflexo. Pensou em Matilde, rindo com o coração inteiro. Pensou no contrato que quase assinou, no império quase perdido, na vida salva por um faxineiro, que se recusou a desviar o olhar. A cidade escureceu com a noite, luzes acendendo em janelas pelo horizonte. Constância encostou a mão no vidro e fez uma promessa. Não ia esquecer, não ia voltar para a distância confortável, que separava CIOR das pessoas, que limpavam os escritórios delas. Não ia deixar o medo sumir, e as lições desaparecerem. Tinha recebido segunda chance, puxada de volta da escuridão, por mãos que sinalizavam em vez de gritar, por coragem que não precisava de plateia, por amor de pai que o ensinou a ver o que os outros perdiam. Essa chance vinha com responsabilidade. Honrar, aprender, virar o tipo de líder que entende que poder de verdade não é controle sobre os outros, mas criar condições para todo mundo prosperar. Constância virou da janela e sentou no computador. Tinha trabalho pela frente, sistemas para construir, políticas para escrever, futuros para moldar. Mas pela primeira vez na carreira, o trabalho parecia menos conquista e mais serviço,
menos escalada. E mais construção, menos prova de valor. E mais reconhecimento do valor dos outros. No saguão lá embaixo, o faxineiro do turno da noite começou as rondas. Andou os mesmos corredores que Silas andou, empurrou o mesmo carrinho, esfregou os mesmos pisos, mas agora trabalhava sabendo que o esforço dele era visto, sua presença reconhecida, sua humanidade valorizada. O mármore brilhava sob o esfregão, refletindo a imagem dele de volta, e ele sorriu pro que viu, uma pessoa que importava, um trabalhador com dignidade, um ser humano cujo valor não era medido por cargo ou salário, mas pela simples verdade de que ele apareceu, fez o trabalho, e merecia respeito por isso. Esse era o legado de uma tarde aterrorizante, em que uma CEO sinalizou por ajuda, e um faxineiro se recusou a desviar o olhar. Não só uma vida salva, mas um sistema mudado. Não só um criminoso pego, mas um fundo construído. Não só gratidão expressa, mas dignidade restaurada. As luzes do hotel brilhavam contra a escuridão, farol de calor na noite fria. Dentro, pessoas trabalhavam e descansavam, viviam suas vidas invisíveis, com a certeza quieta de que hoje alguém estava olhando, alguém se importava, alguém entendia que toda pessoa merece ser vista. E num apê pequeno do outro lado da cidade, Silas Henrique sentava no chão com a filha, ensinando sinais novos e aprendendo com ela a linguagem antiga do amor, que não precisa de som. Sinalizavam sobre o dia, sobre a cerimônia, sobre o futuro. E quando Matilde finalmente pegou no sono, mãos ainda se movendo em conversas de sonho, Silas cobriu ela com cobertor e ficou olhando ela respirar. Tinha salvado uma vida, mas mais que isso, tinha provado algo que sempre acreditou: que bondade não é fraqueza, que prestar atenção nos ignorados não é energia desperdiçada, que aprender a linguagem do outro não é fardo, é presente. A cidade dormia ao redor deles. Milhões de corações batendo no escuro, cada um carregando suas histórias invisíveis. E no saguão de um hotel do outro lado da cidade, uma placa na parede lembrava todo mundo que entrava que silêncio pode ser grito de socorro, e atenção pode salvar uma vida. E as pessoas que você não nota podem ser as que notam tudo. Essa era a lição. Esse era o presente. Essa era a história que seria contada por anos, em salas de diretoria e copas, em libras e em voz falada, em momentos quietos, quando as pessoas escolheram ver, em vez de ignorar, agir em vez de ficar paradas, virar o tipo de ser humano que torna o mundo mais seguro, simplesmente se recusando a desviar o olhar. O Hotel Grand Imperial se erguia alto contra o céu noturno, janelas brilhando com vida, futuro se desenrolando, uma decisão cuidadosa e consciente por vez. E em algum lugar naquele prédio, um piso de mármore refletia tudo, guardando a memória do dia em que reflexão virou revelação, quando o sinal virou salvação, quando o invisível virou essencial. A história terminou ali, mas o legado continuou, em bolsas financiadas e vidas mudadas, em protocolos escritos e dignidade restaurada, numa menina de 7 anos crescendo, sabendo que o pai era herói, numa CEO aprendendo que poder sem humanidade não significa nada. Até mais. Coração Azul.